Estima-se que atualmente existem mais de 10.000 religiões espalhadas pelo mundo, cada uma delas com suas doutrinas e filosofias próprias, influenciando o pensamento, a crença e o modo de vida de milhões de pessoas. Como as principais religiões e correntes de pensamento encaram a doutrina da reencarnação? Como a reencarnação é vista nas diferentes religiões? Sabemos que a doutrina da reencarnação faz parte de muitas religiões. Selecionamos 21. Vamos mostrar a reencarnação na concepção destas 21 religiões. Um estudo muito interessante e profundo a esse respeito. Assistam com atenção. O hinduísmo enxerga a reencarnação como uma forma de evolução da alma. Para essa religião, quando uma pessoa morre, passa por uma espécie de túnel luminoso. Porém, se essa alma for apegada à matéria, acaba tendo dificuldades de fazer essa passagem. Se houver essa interferência, a alma fica em um plano intermediário que não é muito agradável. Após fazer a passagem pelo túnel, o espírito encontra várias portas. Ele deve entrar e passar um tempo em cada uma delas para conhecer suas vidas passadas e saber suas missões futuras quando reencarnar novamente. A reencarnação poderá ser num corpo do sexo oposto ao da última encarnação. E em certos casos, a alma pode tomar o corpo de um animal. As condições em que se nasce varia de acordo com a conduta adotada nas suas existências pretéritas, ou seja, o karma. Para o hinduísmo, a vida na Terra é considerada, de um modo geral, como indesejada e punitiva devido à natureza material e moralmente inferior. A alma deve passar por muitas encarnações neste globo até que se purifique e tome características cada vez menos individuais até integrar-se no todo. Ou, em outras palavras, integrar-se ao Espírito Infinito, ou Grande Espírito, ou como os muitos queiram chamar, Brahma, ou Deus. No budismo, existem várias correntes que acreditam na reencarnação com o nome de renascimento. Compartilha alguns conceitos do hinduísmo, mas possui consideráveis diferenças entre estas vertentes. Assim como no hinduísmo, o budismo também acredita que a alma faz a passagem por um túnel. Porém, o tempo que a alma passará em cada compartimento depende de suas ações durante a sua estada no plano terreno. O ciclo de renascimentos objetiva a purificação do ser. Poder-se-á realizar em uma inumerável diversidade de corpos humanos ou não humanos. Pode ser na Terra ou em outros planos do universo. Só termina quando a alma alcança a total purificação e atinge o nirvana. Como no hinduísmo, o karma é visto como uma lei natural similar às leis da física, e as circunstâncias deste novo renascimento não são vistas como compensações ou castigos de um Deus, mas simplesmente uma consequência das boas ou más ações no campo terrestre. O jainismo e o budismo são conterrâneos e contemporâneos.
surgiram como movimento de reforma dentro do hinduísmo. Movimentos de protestos ao sistema rígido de castas implantado na sociedade indiana pelos brahmanes. Depois, estes movimentos se tornaram religiões independentes. O jainismo conta com cerca de 4 milhões de adeptos. Na Índia são 2 milhões de adeptos. Fazem referência ao Sansara e ao Moksha, mas acreditam que o karma depende unicamente da consequência dos atos e não das intenções morais. Causar a morte de alguém não intencionalmente, ou seja, sem dolo, ou com dolo, produziria o mesmo karma. Os jainistas praticam a tão conhecida e chamada ahimsa, ou seja, a crença na não violência. São totalmente pacifistas, vegetarianos. Para eles, após a morte, a alma une-se imediatamente à concepção de uma criança e renasce depois de 9 meses. Os jainistas também acreditam que a alma humana reencarna continuamente, podendo vir como homem, ou animal, ou planta, e vai gradativamente se depurando. Somente quando se está livre das ações mundanas é que a alma recupera a leveza natural, flutuando para o topo do universo e vivendo em êxtase no Nirvana ou Moksha. Sikhismo, religião fundada há mais de 500 anos. Tem mais de 20 milhões de devotos espalhados pelo mundo. Originada da cidade de Punjab, na Índia, os Sikhs constituem apenas 2% da população. Levam uma vida seguindo rituais, hábitos e crenças. A palavra Sikh significa disciplina. Não há uma hierarquização na organização clerical da religião. O fundador do Sikhismo foi o Guru Nanak. Adotam o conceito hindu de Sansara, Karma e reencarnação. Ao nascer, o homem tem a oportunidade final de escapar do Sansara. No Sikhismo, a morte é encarada como um processo natural da vontade de Deus. A adoração do corpo, o choro e o sofrimento não são aceitáveis. Os corpos são preferencialmente cremados ou, em último caso, atirados ao mar. Não existe campas, porque o homem é considerado pela sua alma e por isso não tem corpo. O corpo é lavado e vestido pela família e depois levado para o local da cremação. Hare Krishna é uma religião monoteísta que se fundamenta nos livros dos Vedas. Originária da Índia. No Brasil tem cerca de 30 mil devotos e milhares espalhados pelo mundo inteiro. Cultiva a devoção ao deus Krishna do panteão hindu. É um estilo de vida, uma filosofia, uma maneira de viver harmoniosa, visando, sobretudo, a espiritualidade da sociedade moderna. Embora tenha nascido em 1966, sua raiz remonta a milhares de anos. Os Hare Krishnas aceitam a reencarnação. As pessoas trocam de corpo como trocam de camisas. Até a pessoa se livrar de toda sua contaminação material, ela continuará nascendo aqui. O conceito de Sansara, na concepção Hare Krishna, é diferente da concepção budista. Na concepção budista, ele é infinito,
e até os deuses estão sujeitos a essa lei. Porém, para a doutrina Hare Krishna, ele é finito. O conceito de reencarnação também é diferente da concepção espírita, pois para os espíritas ela é algo positivo, mas para os Hare Krishnas é negativa. Eles querem se livrar dela para atingir logo o mundo espiritual e retornar ao todo, que é Krishna, o Deus. Outro conceito que está diretamente relacionado ao Hare Krishna é a lei do karma, ou lei de causa e efeito, ou ação e reação. Colhemos o que semeamos. A teosofia é uma escola de pensamento de fundo hinduísta, filosofia religiosa da Índia antiga, que foi reelaborada pela senhora Helena Blavatsky, que lhe deu a sua formulação pessoal, incluindo as teses do panteísmo e da reencarnação. Pela ótica da teosofia, a reencarnação é ensinada de maneira diferente do espiritismo. Ensinam que, após a morte, o homem habita um período longo ou curto no céu, que eles chamam de Devachan, palavra hindu. Aqui o homem descansa de seus trabalhos e sofrimentos. Mais cedo ou mais tarde, surge nele o desejo de regressar à Terra a fim de conseguir mais experiência e dar cumprimento à lei do karma. Por meio desta lei, o homem opera sua salvação definitiva. O homem precisa alcançar a perfeição como Buda e outros, e para isso pode apressá-la com certas práticas como yoguismo, faquirismo e controle do pensamento. Cada existência vivida na Terra equivale a um dia na escola do karma. Um elemento muito imperfeito volta bem depressa do céu, fica lá por mais ou menos 100 anos e volta, enquanto outra, mais perfeita, permanece até por 20 séculos. Um espírito pode reencarnar até 800 vezes. Uma criança que morre prematuramente demonstra que seus pais foram maus para alguma criança na reencarnação anterior. Na crença dos teosofistas, os homens divinos, que foram criados perfeitos, podem habitar no céu ou nos montes sagrados do Tibete. Esses homens são chamados Mahatmas, que significa mestres, sábios. No entanto, há um chefe acima de todos os Mahatmas, que é o Supremo Mestre. Quando este encarna, temos um Cristo. Assim sendo, todo homem é um Cristo em potencial. Judaísmo. Embora a reencarnação não faça parte da essência da religião judaica, os místicos falam numa transmigração da alma, mas a maioria das correntes judaicas crê em uma ressurreição no mundo vindouro, enquanto outra parcela do judaísmo crê na reencarnação. E o sentido do que seja ressurreição ou reencarnação também varia de acordo com a ramificação. Para os ortodoxos, o espírito permanece vivo em forma de luz em outro plano, parecido com o paraíso. Para eles, também não existe inferno. Quando alguém morre, os enterros são feitos sem muita ostentação, pois nessa crença todos são iguais. Os ortodoxos creem que elas voltarão para os seus corpos quando o Messias retornar. Para outras correntes, quando uma alma não completa nesta vida a missão que lhe foi dada, ela deve retornar. Após 3 reencarnações, se a pessoa não consegue se retificar, a alma ficará errante e isolada neste mundo,
até reencarnar no reino animal, vegetal ou mineral. O Taná jamais faz referência a uma vida além da morte, nem a um céu ou inferno, pelo que os saduceus, posteriormente, rejeitaram estas doutrinas. Porém, após o exílio em Babilônia, os judeus assimilaram as doutrinas da imortalidade da alma, da ressurreição e do juízo final, e constitui em importante ensino por parte dos fariseus. No judaísmo racídico, também encontramos em seu corpo de ensino a doutrina da reencarnação, embora com algumas ressalvas. Para eles, a alma deve voltar várias vezes até cumprir todas as leis da Torá. Além disto, cada alma tem uma missão específica. Caso não tenha cumprido a sua, a alma deve retornar a este mundo para preencher tal lacuna. Existem também reencarnações punitivas, para reparar alguma falha cometida numa vida anterior. O historiador judeu Flávio Joséfo, quase contemporâneo de Cristo, registrou que os essênios e os fariseus acreditavam na reencarnação. Segundo ele, esses povos afirmavam que todas as almas são incorruptíveis, mas as almas dos bons homens são apenas removidas para outros corpos, mas as almas dos homens maus estão sujeitas a punições duradouras e voltarão muitas vezes para expiar suas máculas. E o Allan Kardec afirmou que a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus com o nome de ressurreição. Na verdade, existem evidências bíblicas e históricas de que a doutrina da reencarnação contava com adeptos do antigo judaísmo. Exemplo, Jesus interrogou a seus discípulos, dizendo: "Quem diz os homens que eu sou?" E eles lhe responderam: "Dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros um dos profetas." Agora pense um pouco. Se os judeus conheciam a Jesus desde sua infância, jamais poderia ser ele um antigo profeta, senão pelo Espírito reencarnado. Não podia estar se referindo à ressurreição, mas sim à reencarnação, pois a ressurreição traria João ou outro dos profetas com o mesmo corpo de antigamente. E Jesus tinha nascido, seu pai era conhecido, e portanto não poderia ser a ressurreição nenhum deles, mas sim a reencarnação. Conforme o professor Torres Pastorino, as escrituras originais não falam ressurreição dos corpos ou da carne, mas em anástasis ectonecron. Traduzindo, significa ressurreição dos mortos. Contudo, quem ressurge para a vida é o espírito e não o corpo. Na Cabala judaica, a tradição mística do judaísmo, é abundante as referências à reencarnação. A Cabala é a base espiritual do judaísmo. Todas as práticas judaicas têm como base ensinamentos da Cabala. Os principais livros da Cabala são a Zohar, escrito por Rabi Shimon Bar Yochai, um sábio do primeiro século, e os escritos de Rabi Isaac Luria, conhecido como Ari. As afirmações da Zohar e do Ari são sempre baseadas em algum versículo da Torá, dos profetas e das escrituras sagradas. Tanto a Zohar quanto Ari falam de reencarnação. O Zohar amplifica a ideia de que se atinge a perfeição através de repetidos renascimentos. Sugere 3 ou 4 chances. Mesmo que se tenha um pequeno progresso a cada vez,
a alma recebe 1000 oportunidades de reencarnação para atingir sua plenitude. O Ari explica que nós somos um espírito que habita dentro do corpo. Ou seja, você não tem uma alma, você é uma alma. Segundo ele, a alma tem 5 níveis e precisa continuar retornando de novos corpos enquanto não tiver terminado seu processo de correção, ou tikkun. Nos ensinos da Cabala consta: depois que a alma deixou o corpo e o corpo está morto, é proibido deixá-lo insepulto, pois um corpo morto que é deixado insepulto por 24 horas causa uma fraqueza nos membros da Charol e impede que o desígnio de Deus seja cumprido, pois talvez Deus tenha decretado que ele deveria passar pela reencarnação imediatamente no dia que morreu, o que seria melhor para ele. Mas como o corpo não foi sepultado, a alma não pode ir à presença do Eterno, nem ser transferida para outro corpo, pois uma alma não pode entrar num segundo corpo até que o primeiro seja sepultado. Portanto, o conceito de reencarnação na Cabala é a única maneira que temos de entender a justiça divina perfeita neste mundo. Somos almas eternas e já estivemos aqui muitas vezes. Tudo o que acontece vem para nos ajudar a corrigir nossa alma. Cristianismo. Evidências apontam que no tempo de Jesus de Nazaré, a crença na reencarnação estava amplamente disseminada entre os judeus. É possível que os cristãos dos tempos das catacumbas, onde viviam às escondidas da ira romana, também se baseavam na reencarnação como a exemplificação prática da justiça divina sobre as sociedades. No sudeste da Europa, os cristãos mantinham o ensino da reencarnação até o Segundo Concílio de Constantinopla, ocorrido em 553 a.C., quando foi recusada pelo imperador Justiniano. Este concílio condenou a doutrina de Orígenes da preexistência da alma em relação à fecundação do corpo, considerando que sem essa preexistência não poderia haver reencarnação. E deste modo foi fixado o seguinte dogma, abre aspas: quem acreditar que a alma existe anteriormente ao corpo e pode reencarnar-se mais tarde, este será amaldiçoado. Com isso, cessava a fé na reencarnação no Ocidente cristão. Algumas pessoas eminentes que discordaram desta proibição acabaram na fogueira durante a Idade Média por obra ou graça da Inquisição. Mas o que teria motivado essa decisão? Segundo alguns autores, foi a grande campanha desencadeada por Teodora, cortesã libidinosa, amante e posterior esposa de Justiniano. Quando se tornou imperatriz, mandou executar 500 de suas ex-colegas de profissão, entre escravas, prostitutas e sacerdotisas pagãs. Escravocrata e extremamente cruel, Teodora, quando descobriu a doutrina da reencarnação, ficou com muito medo de reencarnar como uma escrava negra. Perturbava-lhe a ideia de reencarnar diversas vezes para expiar seus crimes e erros. Para ela, a doutrina do céu e do inferno era mais paupério e mais consoladora. Assim, ordenou a Justiniano que revisasse os códigos canônicos para que aquilo nunca pudesse lhe ocorrer. Mas, segundo alguns autores, essa história da influência de Justiniano e Teodora no citado concílio, de um modo geral, não é abordada pelos historiadores. Certamente para evitarem conflito com a Igreja, pois isso
era muito desagradável para ela. Outros argumentam que, baseando-se na análise das atas conciliares do Concílio de Constantinopla, constataram que aqueles que estiveram ali reunidos sequer citaram a doutrina da reencarnação, fosse para afirmá-la ou para negá-la. Agora, atente para o seguinte: o que foi, na verdade, condenado nesse concílio não foi a reencarnação, mas a doutrina da pré-existência do espírito, ou seja, a existência do espírito antes da concepção do corpo no útero materno. Mas a Bíblia confirma a pré-existência do espírito antes da concepção do corpo. Em Jeremias 1:5, abre aspas, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses do ventre da madre, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. Está comprovado, pois, pela Bíblia, a doutrina da pré-existência do espírito antes da concepção do corpo. Ora, se o espírito existe antes do corpo ser criado, ele já pode ter vivido, encarnado em outro corpo aqui na Terra ou em outro mundo. Mesmo no Novo Testamento, encontramos passagens onde é bastante notória a familiaridade dos autores com a ideia da reencarnação. O próprio Jesus Cristo também deixou bem claro: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Outras evidências apontam que os cristãos do cristianismo primitivo eram adeptos da doutrina da reencarnação. Os gnósticos, grupos que constituíam uma ordem e escola na igreja primitiva, ensinavam a reencarnação claramente e abertamente, sendo por isso perseguido pelos mais conservadores. Os escritos dos primeiros padres da igreja cristã estão repletos de muitas alusões a esses mistérios. Orígenes escreveu muito sobre essas coisas. São Jerônimo, São Gregório de Nissa, São Sulpício Severo, Santo Agostinho, em Confissões, diz textualmente: não vivi em outro corpo antes de entrar no ventre da minha mãe. O islamismo não acredita que a alma possa reencarnar em diferentes corpos. A reencarnação é incompatível com a crença islâmica, porque a fé islâmica possui 6 pilares de sua crença, que são Deus, anjos, profetas, livros sagrados, juízo final e predestinação. Para eles, no dia da ressurreição e do juízo, cada alma retornará para o mesmo corpo que habitou durante a vida. Os mortos se levantarão de seus túmulos e serão julgados por Alá de acordo com o que fizeram enquanto estiveram aqui na terra. Ou seja, a alma será julgada pelas obras feitas através de seu corpo. Aqueles que fizeram bem conquistaram méritos e serão recompensados no paraíso, enquanto aqueles que tiverem feito mal conquistaram deméritos e serão punidos no inferno. No entanto, embora não tenha uma crença explícita na reencarnação, algumas seitas muçulmanas acreditam nela de modo fatalista. Há os que pensam que a alma humana passa para um animal ou para outra pessoa. Tudo depende do seu estágio. Os grupos islâmicos reencarnacionistas são xiitas e ismaelitas. Este grupo surgiu no ano 765 como ramificação dos xiitas. Eles são a maioria da população no Irã, no Iraque, no Bahrein, Azerbaijão
Esse grupo acredita na reencarnação, mas sem o conceito de karma, como no hinduísmo e no budismo. Eles acreditam que quem determina a natureza da existência futura é Deus, quando ele envia as almas para o inferno ou para o céu, de acordo com as qualidades morais que cultive durante as existências terrenas. O segundo grupo é os sufis. O sufismo é uma vertente mística existente dentro do islamismo. Baseia-se na ideia que o espírito humano é uma emanação do espírito divino, mas antes de voltar a Deus de onde emanou, tem que passar pelas várias existências terrestres através da reencarnação. Para essa vertente, o sufi deve buscar a reintegração com o divino através do canto e da dança. Os drusos, formada no Egito no século XI a partir de uma vertente esotérica do Islã. A seita drusa acabou se diferenciando bastante da crença muçulmana com o passar dos anos, acabando por se converter a um grupo secreto, temendo perseguições de grupos ortodoxos da região. Acreditam que a reencarnação se dá imediatamente após a morte corporal e em famílias distintas, mas dentro do seu povo. Na Turquia vamos encontrar a corrente dos Alevis. Este grupo acredita na reencarnação sem o conceito de karma. Eles acreditam que a reencarnação pode ocorrer também em corpos não humanos. Todas essas vertentes são declaradas como hereges pelo corpo de sábios da ortodoxia islâmica, por essas e outras crenças que são, segundo eles, incompatíveis com os princípios estabelecidos por Alá e seu profeta. É isso. Acabamos de mostrar a reencarnação na concepção destas 10 religiões. Vejamos agora a concepção de mais 11 religiões sobre a reencarnação. O Bahaísmo é uma religião panteísta de origem perseco-maometana, fundada em Acre, na Palestina, por um nobre persa exilado conhecido pelo nome de Baha'u'lláh. A crença Bahá'í aceita todas as religiões e seus deuses, proclama a união das religiões e a perfeição do homem, independentemente de Cristo, e sustenta um ensino sincretista, respectivamente. Seus adeptos também acreditam na evolução do homem, até que ele se torne uma divindade, ou seja, a crença de seus adeptos no Deus homem. Para eles, o pecado não existe. A única diferença entre os homens está no grau evolutivo. Alguns são como crianças ignorantes que precisam serem educadas. Quanto à reencarnação, o bahaísmo adota quase todas as doutrinas espíritas, mas tem muito em comum com o teosofismo e a maçonaria. Espiritismo. A doutrina espírita se fundamenta nos ensinos transmitidos pelos espíritos superiores e que foram transcritos por Allan Kardec. Estes ensinamentos estão registrados nas obras básicas que compõem a codificação espírita. É uma doutrina cristã, pois se baseia no Evangelho de Jesus e segue os ensinamentos visando a reforma moral e o aperfeiçoamento espiritual do ser humano. Para o Espiritismo, a reencarnação é um dos pilares de sua crença. Este processo acontece quantas vezes forem necessárias para a evolução do espírito. Na crença espírita, há também a diferença entre espírito e alma, pois o espírito é denominado de alma quando a alma está habitando o corpo.
Após a morte, o espírito fica em um lugar onde o tempo não funciona como aqui na Terra. O espírito também tem a capacidade de voltar à Terra para ajudar as pessoas. A importância da reencarnação é capital. Sem essa doutrina, o espiritismo perderia toda a sua base filosófica. A Umbanda é uma doutrina espiritualista, que, como o espiritismo, acredita na sobrevivência do espírito e na comunicação com o mundo espiritual. Acreditam que mesmo após a morte do corpo físico nesse plano, nosso espírito continua vivo e pode voltar a encarnar em algum outro momento. Algumas entidades, caboclos, preto-velhos, exus e pombagiras, são espíritos que viveram em épocas anteriores, mas que não vão voltar a reencarnar. Contudo, essas entidades incorporam nos médios com a finalidade de auxiliar os vivos. Assim, influenciada pelo pensamento kardecista, entende a reencarnação como um fator imprescindível para o aperfeiçoamento moral e intelectual do espírito. Diz a máxima de Xangô, abre aspas, quem deve, paga, quem merece, recebe. A Umbanda afirma categoricamente que somos espíritos e que encarnamos e reencarnamos muitas vezes e em diversas culturas. Em uma vida você foi branco, negro, brasileiro, europeu, americano, foi índio em determinada tradição. E isso está ali na palavra do Caboclo das Sete Encruzilhadas, no dia 15 de novembro de 1908, quando nasceu a Umbanda no Brasil. Disse o Caboclo das Sete Encruzilhadas, abre aspas, se é preciso que eu tenha um nome, me chamo Caboclo das Sete Encruzilhadas. O que você está vendo são reminiscências de outra vida, em que fui Frei Gabriel de Malagrida, que fui queimado na Santa Inquisição por haver previsto o terremoto de Lisboa. A Umbanda e o Candomblé acreditam na reencarnação. Ambas são doutrinas que podem ser consideradas genuinamente brasileiras, criadas e codificadas no Brasil. O adepto do Candomblé, apesar de não ter um estudo sistematizado com livros próprios, segue com coerência os ensinos religiosos que são passados aos pais de santos e destes para os membros da casa. Os desencarnados no Candomblé são chamados de eguns e veneram os orixás, divindades, que são cultuadas durante as festas e no cumprimento de obrigações, oferendas. Para o Candomblé, a morte é uma ruptura de um ciclo, pois quando a pessoa morre, é feito uma espécie de ritual funerário. A finalidade desse ritual é possibilitar a quebra de ligação do espírito com seu corpo. Com isso, a alma poderá reencarnar novamente. O Candomblé também acredita que quando um espírito reencarna, traz junto consigo um karma de outras vidas, pois tudo que essa alma fez de errado ou de bom terá consequências. A antiga e mística Ordem Rosa Cruz é uma organização fraternal mística, filosófica e cultural, apolítica, não sectária, voltada ao desenvolvimento integral do ser humano, desenvolvimento físico, psíquico e espiritual em clima de perfeita liberdade de pensamento. Não é uma religião, nem uma seita, e seus ensinamentos não contêm dogmas. Trata-se de uma filosofia de vida, uma corrente de pensamento.
A doutrina da reencarnação é aceita e imprescindível para toda a filosofia Rosa Cruz. Como acreditam nela, aconselham seus membros a prestarem serviços altruísticos visando a evolução humana e não na esperança de uma recompensa futura. A nossa felicidade futura depende do que façamos hoje pelos outros, bem como a nós mesmos. Ensina que o homem, através de várias reencarnações, terá uma perfeição progressiva que resultará numa evolução cósmica, até quando não necessitará mais reencarnar. Maçonaria. Embora a maçonaria não se defina como religião, mas como organização ou ordem ou fraternidade, é uma sociedade de homens religiosos, na medida em que exige de seus membros a crença na existência de um ser supremo. Possui templos, altares, código moral, rituais de adoração, vestimentas e apetexto para os ritos, dias festivos, hierarquia, rituais de iniciação, rituais fúnebres, promessas de eterna recompensa ou punição, conceitua Deus como o grande arquiteto do universo, ensinam a existência de anjos e de espíritos, almas, maçons que se fazem presentes no 33º dia após o sepultamento de um maçom. Pelo exposto, podemos concluir que a maçonaria, como se diz, não é uma religião. No entanto, possui aspectos doutrinários religiosos que poderia muito bem ser considerada como tal. Como entidade espiritualista, não se preocupa com a existência ou não da transmigração das almas, reencarnação. Contudo, podemos afirmar que a crença na reencarnação não é admitida nem contestada na maçonaria. Cada irmão deve seguir sua crença religiosa, doutrinária ou filosófica, pois um dos seus pilares é o da liberdade que cada irmão tem para orientar sua vida e suas crenças. Na ordem maçônica são admitidos homens livres e de bons costumes e que creem em Deus, seja eles cristãos, judeus, muçulmanos, espíritas ou espiritualistas. Agora é importante acrescentar que a maçonaria já aceita as ideias espíritas. Logo, a reencarnação é uma ideia, uma doutrina aceita na maçonaria. Na verdade, é que o espiritismo e a maçonaria têm inegáveis pontos em comum. O taoísmo surgiu na China, durante a dinastia do imperador Han, no século II. A origem da filosofia taoísta é atribuída aos ensinamentos do mestre chinês Lao Tse, ou Velho Mestre, um contemporâneo de Confúcio, isto por volta dos anos 550 a.C. Originalmente, ignora um Deus criador, mas admite a existência de deuses. São politeístas e veneram deuses ancestrais. Para eles, todas as pessoas que atingirem a imortalidade se tornam deuses e são cultuados. Além de acreditar nos deuses, creem também na existência de espíritos maus, os chamados Kueis, que devem ser aplacados. Os taoístas praticam rituais de magia e exorcismo. Para os taoístas, Deus não é um só, mas muda de formas conforme o povo compreende. Com relação à vida após a morte, o taoísmo mistura um pouco da antiga religião com concepções budistas. Contudo, de forma geral, o taoísmo prega que o ser humano possui uma ou mais almas que são a fonte de suas faculdades superiores, como a consciência de si
e a inteligência. Após a morte, a alma segue seu caminho, renascendo em uma nova condição. Ao invés de reencarnação, usam o termo transmigração, já que o renascimento pode se dar no reino humano ou em outros planos superiores ou inferiores. Acreditam que o universo é a soma de 3 mundos e que nele existem 6 caminhos: das divindades, dos demônios, dos homens, dos animais, das almas e prisões terrestres. A transmigração consiste em percorrer por um dos 6 caminhos, ascendendo ou decaindo conforme o seu desenvolvimento espiritual. Além da tradição religiosa, o confucionismo é considerado uma filosofia ético-social, ideológica, política, tradição literária e um modo de vida. Atualmente, apesar do comunismo banir todas as práticas religiosas, 25% dos chineses admitem viver segundo o confucionismo. Fora da China, esta religião calcula-se ter 6,3 milhões de adeptos. No confucionismo, não existe um Deus criador do mundo, nem uma igreja organizada ou sacerdotes. O alicerce místico de sua doutrina é a busca do Tao, conceito herdado de pensadores religiosos anteriores a Confúcio. O Tao é a fonte de toda vida, a harmonia do mundo. A base da felicidade dos seres humanos é a família e uma sociedade harmônica. A família e a sociedade devem ser regidas pelos mesmos princípios. Os governantes precisam ter amor e autoridade como os pais. Os súditos devem cultivar a reverência, a humildade e a obediência de filhos. Muitos encaram o confucionismo apenas como uma filosofia e não como uma religião. Todavia, o que Confúcio ensinou e fez mostra claramente que ele era religioso. O confucionismo é, na realidade, mais do que uma mera filosofia. Por quê? Eles praticam a veneração do espírito dos mortos pelos familiares vivos, em sinal de gratidão e respeito. Esta prática foi altamente promovida e praticada por Confúcio. Para isso, construíram templos onde realizam ritos e sacrifícios aos mortos. Segundo ensinam, pessoas importantes e de destaques, depois de mortas, poderiam influenciar e ajudar a iluminar os imperadores, governantes e o povo. Também praticam a quiromancia. No confucionismo, é a prática de adivinhação que se faz deitando pó de terra sobre a mesa e examinando as figuras que se formam. O imperador Tai Tsung da dinastia Tang ordenou que em toda a província e condado do império se erigisse um templo estatal a Confúcio e que se oferecessem sacrifícios regularmente. Para todos os efeitos, Confúcio foi elevado à condição de um deus, e o confucionismo tornou-se uma religião dificilmente distinguível do taoísmo e do budismo. Em relação à vida após a morte, quando perguntado a Confúcio sobre a vida após a morte e a transmigração das almas, ele respondeu, abre aspas, quando não se compreende sequer a vida, como pode se compreender a morte? A verdade é que tanto o taoísmo como o confucionismo falam de um sopro de vida que volta através de diversas transmigrações das vidas sucessivas, as reencarnações. Originalmente, o shintoísmo era uma religião sem nome e não teve um fundador, não possuía doutrinas, nem dogmas e código de moral. Há, no entanto, um conjunto de textos sobre os ensinamentos da religião
que recebe o nome de Shinten. Muitos shintoístas são também praticantes do budismo. Calcula-se que haja mais de 120 milhões de praticantes do shintoísmo no Japão. O shintoísmo não fala propriamente em deuses, mas reconhece a existência dos kamis. O termo japonês kami significa algo elevado, divino, superior. Não existe tradução precisa, mas o termo é atribuído aos espíritos sagrados, Deus e divindades em geral. Todos os elementos da natureza, seres vivos ou mesmo os minerais, possuem seus kamis e eles podem se manifestar de formas antropomórficas, ou seja, com o corpo e paixões humanas. Os kamis podem ser divididos em dois: os que habitam o céu e os que habitam a terra. O shintoísmo adotou do budismo as doutrinas da transmigração da alma e nirvana. Segundo a crença shintoísta, a alma que partiu ainda conserva sua personalidade, mas fica manchada por causa da morte. Quando os enlutados realizam ritos em memória do falecido, a alma é purificada a ponto de remover toda a maldade, e ela assume um caráter pacífico e benevolente. Com o tempo, o espírito ancestral alcança a posição de deidade ou guardião ancestral. Assim, a imortalidade da alma é fundamental no shintoísmo. Todavia, a morte e tudo o que ela conduz, como doença, falta de sorte e infelicidade, são avaliados negativamente e devem ser evitados. Também não existe a ideia de pecado. Não existindo pecado, não deveria existir o sentimento de culpa ou de perdão. Seisho no I, em japonês é pronunciado Sekon no Lai. Meio complicado, vamos preferir aportuguesar esta palavra. Seisho no I significa lar do Plogdi infinito, universo infinito. É uma filosofia de vida e também uma religião sincretista, monoteísta de origem japonesa. É um ensinamento de amor que prega que o ser humano é filho de Deus, que o mundo da matéria é projeção da mente e também nos revela qual é a nossa verdadeira natureza. A Seisho no I foi fundada no Japão em 1930 pelo mestre Masaru Taniguchi. Na Seisho no I, Ame no Menu Kanushi é o Deus absoluto, é uma energia pessoal, mas ao mesmo tempo indistinto da natureza humana. Um poder invisível que reside dentro de cada ser humano. Considera que as demais religiões o conhecem por diversos nomes, mas na realidade todas as crenças, todos os deuses convergem para ele. Assim, Deus está dentro de cada um de nós. A Seisho no I acredita na reencarnação. Para eles, a morte não significa o fim do homem verdadeiro. Significa que a alma do homem, sabendo que o corpo material que neste mundo lhe servia como veículo e instrumento, já chegou ao limite de tempo de uso e não pode mais ser consertado. Abandonam e parte a fim de mudar para outro instrumento, outro corpo. Acreditam também na lei de causa e efeito. Segundo eles, as dores, os males, os sofrimentos são projeções da mente ou têm uma causa primária. No primeiro caso, basta-se livrar-se dos maus pensamentos ou da ilusão, e as dores e males e os sofrimentos desaparecem. Ou, em outras palavras, o homem sofre as consequências de seus atos. Igreja Messiânica no Brasil. Nessa religião, o espírito é levado para uma dimensão onde não há tempo e espaço para esperar sua chance de reencarnar.
Cada alma recebe uma missão antes de nascer. Por isso, quanto mais rápido executarem as missões, menos precisarão reencarnar. Na religião messiânica, são feitos cultos para os antepassados, pois eles acreditam que os espíritos continuam reencarnando na mesma família. Fazendo isso, acreditam eles que estão preservando a continuidade e a felicidade da alma. É isso aí. O que vocês acabaram de assistir em poucos minutos é apenas o resumo do resumo de um estudo que levou horas, dias, meses e até anos. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar dos gênios, das mentes brilhantes que acreditavam na reencarnação. Por que esses gênios, essas mentes brilhantes das diferentes áreas do pensamento, acreditavam na reencarnação? No nosso próximo vídeo. Conto com vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.